Peço para os irmãos para abrirem suas Bíblias, por gentileza, no capítulo 27 de 1 Samuel. O capítulo 26 nós vimos semana passada, nosso pastor trouxe a palavra, quando, por mais uma oportunidade, Davi tem de matar Saul, e não faz naquele momento, porque Davi ele não queria tocar no ungido do Senhor. E agora nós passamos para o capítulo 27, um capítulo que para nós pode parecer até um pouco diferente, porque nós temos acompanhado Davi no deserto, do capítulo 23 ao 26, com todas as dificuldades, com todas as bênçãos que Deus tem proporcionando, Davi sabendo que é Deus que tem conduzido ele no deserto, e agora chegamos ao capítulo 27. Nós vemos que Saul faz mais um juramento a Davi, abençoando Davi naquele momento, e o capítulo 27, que peço aos irmãos que possam abrir, começa um pouco diferente. Diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então, Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou a sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Negueb de Judá, ou Negueb de Eramael, ou Negueb dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Oremos. Pai santo e amado Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de novamente, Senhor, estarmos, Senhor, reunidos em Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor já trouxe ao meu coração, Pai. E eu te peço, Pai Santo, tenha misericórdia de mim, Pai. Um homem tão falho e pecador, Senhor. Mas te peço, Senhor, pela Tua graça, Pai. Usa-me, Pai. Usa-me, Pai, para poder comunicar, Senhor, à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor já comunicou ao meu coração, Pai. E eu te peço, Pai Santo, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, rasgar o meu coração, Senhor. E se for da Tua vontade, Senhor, que essa palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, no coração dos meus irmãos, Pai. Que seja o Senhor a falar, Pai Santo, e não o Anderson, Pai. Essa é a oração que eu te faço, Pai Santo. Não porque merecemos, Pai, mas somente no nome de Jesus. Amém e amém. Iniciando o capítulo 27, a gente já começa com Davi com tudo. Com tudo. Já começa a adversidade, A gente tem no capítulo 26 todo o caminho, Tudo que Davi construiu até ali, sabendo que Deus tem o abençoado, Deus tem conduzido aquele momento, mas o capítulo 27 já abre com Davi com tudo. Já indica aqui, no caso, oposição ou limitação. Davi sabe que, apesar de Saul abençoar, ele não pode confiar na palavra de Saul, A última vez que Davi ouviu, Saul prometeu uma coisa para ele, uma lança foi atirada. Então, Davi ele já sabe quem é Saul e o que ele não pode confiar nesse homem.
Só que a questão é que, o que Davi faz? Ele decide fugir. Ele toma uma atitude que, pelo medo, pela falta de confiança em Saul, por não saber o que vai acontecer, ele foge, né? E nós vemos no capítulo 26, que como o nosso pastor pregou semana passada, que Davi, ele vê o manifestar da mão de Deus, ele vê o poder de Deus agindo. Ele entra no meio de todos os soldados, né? Como todos nós sabemos, quando o soldado está de prontidão, né? Ainda que ele durma, cai uma folha e ele já acorda. Davi entra ali, pega a lança, pega a vasilha de água do próprio Saul, no meio de todo mundo. Então ele vê que a mão de Deus estava com ele ali. Ele vê que tudo que estava acontecendo era sobrenatural. Mas mesmo assim, Davi, ele escolhe ouvir o seu próprio coração. E nesse momento, Davi, ele parece vacilar que Deus lhe dará o reino. Ele sabe que é a promessa, ele sabe que em todas as batalhas que ele vem batalhado, Deus tem ido à frente, Deus tem tomado o controle, Deus tem entregue na mão dele todos os inimigos, mas mesmo assim, Davi decide ouvir o seu coração. O versículo 1 diz assim: algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então, Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. O Tim Chester, ele diz no seu comentário algo bem interessante. Ele diz assim, que o estado de nosso coração é muitas vezes moldado sobre o que dizemos ao nosso coração. O estado do nosso coração é muitas vezes moldado sobre o que dizemos ao nosso coração. E aqui, o que Davi diz ao seu coração enfraquece a sua confiança em Deus. Pois se opõe tanto a palavra de Deus a Davi, que Davi ele já tinha ouvido muitas vezes, assim como a sua experiência com ele. Quando Davi diz aqui que vou fugir, não é uma questão somente de Davi tomou uma decisão porque ele precisava tomar uma decisão rápida. Não, não é isso. Davi, ele está, por um segundo, por um momento, ignorando toda a experiência que ele teve com Deus até esse momento e toda a palavra de Deus foi dirigida a ele. Contudo, é interessante que quando olhamos para esse homem que vacila em sua fé e tem dúvida em seu coração, esse é o mesmo homem que fala verdades profundas ao seu coração em Salmos. Olha como Deus é maravilhoso, né? Davi aqui, ele tem um momento de fraqueza enorme, mas é o mesmo Davi que em Salmo 43:5, ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse é o mesmo Davi que compõe o Salmo, é o mesmo homem que foge com medo. Por quê? Porque nesse momento você não vê Davi se voltando para Deus. Nesse momento você não vê Davi orando. Você não vê Davi olhando para Deus. Você não vê Davi olhando para ninguém além dele mesmo. E a questão essa é uma boa pergunta para nós fazermos hoje, pela manhã. O que estamos dizendo ao nosso coração? O que estamos dizendo ao nosso coração pode, por muitas vezes, assim como acontece com Davi, fazer que nós vacilemos na nossa fé. Que nós, por muitos momentos, deixemos de acreditar. E Davi, ele conclui que é melhor fugir para a terra dos filisteus. E se a gente parar para pensar, o intuito de Davi é somente fazer com que Saul pare de persegui-lo. E olhando pelos olhos humanos, o que Davi se propõe a fazer é o que acontece. Aqui no versículo 4 diz assim: quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então, olhando de forma objetiva e de forma humana, o intuito de Davi ele foi realizado. Mas qual foi a custa? O que custou para Davi ele ter, né, sucesso nessa empreitada? Quando ele olha para o próprio coração. É bom a gente lembrar que, né, Davi ele libertou cidades e Saul foi persegui-lo. Quando ele foi perseguido por Saul, o que ele fez? Consultou o Senhor. Em todas as vezes que Davi consultou o Senhor livrou Davi da mão de Saul. Mas nesse momento, Davi ele não escolhe consultar o Senhor. Davi ele escolhe agir pelo seu coração, pelo que ele achava, pelo que ele acreditava.
ele teve sucesso naquilo que ele queria, né? Olhando de forma natural. Mas o mais importante não é você ter sucesso nas suas empreitadas, não é você ter livramentos, não no sentido de... não nenhum livramento que a gente pode chamar, né? Porque livramento quem não é Deus, mas não é você escapar de algumas situações. Aqui nesse momento, Davi ele escapa de uma situação, só que ele fica 1 ano e 4 meses em território estrangeiro. 1 ano e 4 meses sendo um covarde. 1 ano e 4 meses sendo um mentiroso. E nós precisamos pensar sobre nós, quando nós decidimos escolher seguir os nossos corações, ao invés de seguir a vontade de Deus. Por quanto tempo, meu irmão? Por quanto tempo, minha irmã? Você tem sido um covarde e mentiroso quando você decide não seguir a vontade de Deus. Quando você decide seguir somente o seu coração. Avançando um pouco, diz assim, que para onde Davi foi, né? Davi ele foi para... ele e seus homens foram para o rei Aquis, né? A gente lembra do rei Aquis. O rei Aquis já apareceu nessa história. O rei Aquis foi aquele mesmo que quando recebeu Davi, Davi se fingiu de louco. Aquele mesmo que Davi estava babando. Esse é o rei que recebe. Olha a imagem que o futuro rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, tinha apresentado para esse Aquis. O de um louco. Agora, ele retorna e pede exílio. Ele está exilado. E ele vai para o rei Aquis e pede uma parte de uma terra enquanto ele lutará pelo inimigo. No capítulo 23 ao 26, como eu já disse, toda a ação ela aconteceu no deserto. Agora a ação que envolve Davi, toda ela vai acontecer em território gentio. E eu lembro muito bem das pregações anteriores, quando diz que até no deserto Deus está. E até no deserto, Deus nos dá livramentos. Só que, reparem, desde que a gente leu do versículo 1 até o versículo 12, em nenhum momento você ouve Davi se voltando para Deus. E então, será que estar no deserto, ficar no deserto por algum tempo com Deus é bom? Ou ficar em terra de gentios, terras que não são as nossas, sem Deus, com fartura, pode ser uma coisa boa? Davi ele nos demonstra, do versículo 23 a 26, que é muito melhor estar com Deus no deserto do que fora dos domínios de Deus, fora da terra onde Deus é o rei. Continuando, antes em 1 Samuel, lá no capítulo 4, o próprio Deus ele foi para o exílio. Quando? Enquanto os filisteus levavam embora a Arca da Aliança como despojo. Deus permitiu que ele mesmo fosse julgado pela infidelidade da aliança cometida pelo seu povo. Agora, Deus permite que o rei ungido vá para o exílio para o pecado dos outros. É importante entender que a arca foi levada por conta de todo o pecado do povo. Talvez os irmãos não se recordem, mas vocês lembram que quando a arca é levada, o neto, que o filho que nasceu, que ele dá o nome de Icabode, porque a glória se foi. A arca está indo para lá por conta dos pecados do povo. Agora, nesse momento, o rei ungido também está sendo exilado. Se autoexilando, na verdade, né? Mas ele está se exilando, mas ele é inocente. Ele é inocente quanto à culpa que querem colocar nele. Em todos os momentos, nós temos visto que Davi, mesmo Saul o perseguindo, mesmo Saul tentando matá-lo, a única coisa que Davi faz quando ele olha para Saul é: não tocarei no ungido do Senhor. Respeitarei o rei, darei a honra que o rei merece. Mesmo com todas as atitudes loucas e inconsequentes aqui de Saul, em nenhum momento você vê Davi descredibilizando ou vacilando quanto à honra que ele deveria dar a esse rei. Deus permite que o rei ungido vá para o exílio do pecado pelos outros. 1000 anos mais tarde, Cristo será exilado. Não exilado em relação a pessoas, mas um exílio muito maior. Cristo será exilado bradando: meu Deus, por que me abandonaste?
Ele será exilado a fim de que todos nós possamos um dia voltar para uma casa que nós nunca merecemos e nunca mereceríamos. Davi consegue que Saul pare de persegui-lo quando ele vai para o exílio, quando ele vai para a terra dos filisteus. E de forma estranha, o rei Aquis ele simpatiza com Davi. Ele simpatiza com aquele que, alguns versículos antes, se pudermos lembrar, é o mesmo que ficou famoso por ter a cabeça de um filisteu em suas mãos. Esse rei Aquis simpatiza com ele. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver, para que teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje, até os dias que foram escritos o texto de Samuel. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Davi e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Então retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: onde você atacou hoje? Davi respondia: o Negueb de Judá, o Negueb de Jeramael ou o Negueb dos Queneus. Davi, ele ainda assim, na terra dos filisteus, ele estava fazendo um trabalho que Saul deveria fazer. Ali ele ataca todos os povos, aqueles mesmos povos que Josué, ele infelizmente não teve tempo e nem Deus permitiu com que ele livrasse o povo. Esses são os povos que estavam atacando naquela região. E esse é o trabalho que Davi não deveria estar fazendo. Esse trabalho deveria ser do rei Saul. E o rei Saul não estava fazendo porque estava enlouquecido procurando matar Davi. Só que a gente tem um fato, né? Apesar de Davi estar fazendo o bem para Israel, apesar dele estar livrando os povos, Davi aqui, ele está muito longe de ser aquele rei honrado. Um rei que pode falar que está servindo a Deus diante de sua nação. Ele está fazendo certo porque ele ama o povo de Israel, ele ama Deus. Mas, quando ele é perguntado por Aquis em relação a que povos ele atacou, ele começa a falar que os povos que ele ataca aqui, os povos que ele ataca aqui é o Negueb de Judá, o Negueb de Jeramael, o Negueb dos Queneus. Ele ainda assim, ele fala de povos que tinham também seus problemas com os filisteus. Só que ele não fala que ele está atacando os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas. São os povos que são inimigos. E aqui, Davi está mentindo para Aquis. Davi, ele está numa posição estratégica, sim, no quesito militar, porque ele está atacando todos os povos que poderiam atacar Israel. Porém, ele está mentindo para Aquis. Davi mata todos para ninguém contar a Aquis o que está acontecendo. Davi ele mata homens e mulheres, mata todos. E em consequência disso, Aquis acredita que Davi ele se tornou tão odioso para os israelitas que ele mudou de lado. E Aquis torna Davi sua guarda pessoal permanente. Curioso, né? Curioso que o mesmo Davi que vem babando para Aquis, que depois, né, volta para Israel, é o Davi que começa a lutar batalhas pelos filisteus, né? Lutar pelos filisteus, porque ele não está lutando diretamente pelos filisteus, mas para o rei Aquis, ele é um servo fiel. Porque o que Davi diz a ele é que, ataquei o Negueb dos Queneus, o Negueb o Negueb de Jeramael, o Negueb de Judá. Quando ele diz isso, ele está falando que ele está atacando todos os povos que os filisteus queriam vencer. E aqui, ele está se apresentando como o inimigo da nação de Israel. Só que nós sabemos que isso é mentira. Mas existe honra em ser um mentiroso?
Será que é essa honra que o rei ungido deveria ter? E é interessante, quando vemos aqui no capítulo 27, que em nenhum momento, sejam nas batalhas, sejam nas escolhas, em nenhum momento, Davi ele se volta para Deus. Não há oração, não há comunhão. Por conta do medo, o valente e corajoso Davi se apresenta como um mentiroso e covarde. Nenhum soldado de Deus tem coragem em si mesmo. Nossa força e coragem deriva do trono da graça. É o Senhor dos Exércitos que nos transforma de covardes e mentirosos em valentes e vitoriosos. E quando olhamos para Davi, muitas vezes nós podemos acabar julgando ele aqui. Julgando pelas suas atitudes, pelas escolhas. Mas o maior exílio que Davi ele poderia ter nesse momento não é o exílio em relação à nação. Não é o exílio em relação... Não é um exílio físico que ele está tratando aqui. O maior exílio de Davi, neste capítulo, é o de estar longe de Deus. E entra a questão, será que nós, muitas vezes, sentados nos bancos dessa igreja, também não nos exilamos em muitos momentos? Quando? Quando você diz assim, já fiz muito pela igreja, eu já labutei muito, eu já lutei muito, eu já fui por muita vigília, já participei muito do estudo, já participei. Agora eu vou sentar ali no meu cantinho e só participar. Será que você não está se exilando? Será que quando você decide que, eu tenho algum problema com meu irmão, então eu do meu canto e ele do dele? Isso também não é uma forma de você se exilar? Não uma forma de você estar muito longe de Deus, mesmo estando na casa dele? E Davi, aqui nesse momento, ele diz que ele vai para a terra dos filisteus. Ele vai para a terra dos filisteus por quê? Porque ele tem muito medo. Ele tem muito medo de Saul. E entra uma outra pergunta. Aqui no capítulo 27, Davi ele tem medo. Eu acredito que todos nós temos medo de algumas coisas. E muitas vezes nós também, assim como Davi acontece nesse capítulo, somos tomados pelo medo. Mas como nós lidamos quando vem o medo? Nós vimos em outras situações, vamos voltar um pouquinho, quando Israel todo está com medo de um gigante muito habilidoso, que é Golias. Quando todos sentem medo, Davi, ele brada pelo Deus vivo. Davi, ele decide confiar em Deus para poder matar, nas palavras de Davi, aquele circunciso. Todo Israel sentiu medo e Davi, naquele momento, foi o único que confiou em Deus. Por isso ele obteve vitória. E nós? Como nós temos lidado com o nosso medo? Davi, ele é o homem que fraqueja no capítulo 27 de 1 Samuel. Mas esse é o mesmo homem que, mais uma vez, em outro salmo, no Salmo 56, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia. É interessante demais, né? Como Deus trabalha no coração desse homem. Só que, no capítulo 27, não é o homem que diz que, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Todos nós lembramos daquela frase motivacional, né? Todo mundo não é ser coach não, mas existe uma frase motivacional que diz que quando estiver com medo, vai com medo mesmo. E Davi aqui, ele faz isso. Ele está com medo e foi com medo mesmo. Ele estava com medo de Saul, mas decide ir para a terra dos filisteus. Ele foi com medo, porque ele sabia que também com os filisteus poderia acontecer qualquer outra coisa, inclusive a sua morte. Mas ele viu o mal, né, maior, que seria Saul, e o mal talvez menor naquele momento, que seria para a terra dos filisteus. E nem por isso Davi está correto nas suas atitudes.
Só que quando olhamos para Davi, é muito fácil, como eu disse, tecer uma crítica muito bem embasada que Davi poderia ter feito isso, aquilo outro. Só que Davi ele demonstra mais uma vez que ele é tão homem, tão humano e tão falho quanto eu e você. E diante do medo, para onde devem ir nossos olhos? Diante do medo, para onde devem ir para nossos olhos? Diante dos desafios, para onde olhamos? Temos, por obrigação, quando estivermos com medo ou diante de qualquer desafio que pode ser muito maior daquele que pensamos, é olhar para Cristo. Cristo, nós podemos lembrar, no Getsemane, Cristo ele está diante do maior desafio de todos. Um desafio que nenhum homem seria capaz de suportar. E Cristo, diferente de Davi naquele momento, quando ele está diante do desafio, ele ora a Deus. Diferente de Davi, ali há oração, ali há comunhão. Ali, ele está sofrendo uma perseguição maior, uma mais pesada, e sabendo que ele levaria o pecado do mundo em seus ombros. Ali, Cristo, no momento de maior angústia, ele nos ensina que, quando estiver com medo, se prostre aos pés do Senhor. Entregue seus medos e suas angústias. E no Getsemane, Cristo nos ensina uma coisa mais importante sobre ter medo e como lidar com ele. Mateus 26, 39 diz assim: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A maior diferença de Cristo para Davi nesse momento ainda existe em contudo. Davi, contudo, decidiu seguir o seu coração. Cristo, contudo, decidiu que seria a vontade do Pai. Nas nossas vidas, muitas vezes, nós lidamos com medo de forma errada. Nós lidamos com medo e a primeira coisa que o medo causa na gente é olhar para dentro e se fechar. Quando Cristo, suando sangue, na maior angústia de todas, ele diz que, Pai, afasta de mim esse cálice. O desejo de Cristo era que o cálice fosse afastado. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando estivermos com medo, nós precisamos ser muito mais parecidos com Cristo do que com Davi. E enfrentaremos nosso medo como ele deve ser enfrentado. De joelhos, procurando entender qual é a vontade de Deus e que mesmo com medo, nós possamos dizer, não se tiver com medo, vai com medo, mas sim, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A forma como lidamos com medo é diante de Deus. A forma como lidamos com medo é a base de oração, a base de comunhão. E Davi sim escolheu se exilar. Mas, meu irmão, se você puder, não se exile. Se você se vê longe da presença de Deus, longe dos domínios do Senhor, ajoelhe. Peça para Ele revelar a você aquilo que você precisa fazer. E, acima de tudo, estar exilado não é estar trocando de país ou território. Muitas vezes, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias, nós escolhemos nos exilar. Contudo, não seja nunca o desejo do nosso coração, mas sim a vontade soberana, perfeita e agradável do nosso Senhor. Amém? Davi, ele ainda continua a sua caminhada. E Davi, no versículo 28 e 29, nós veremos que Davi ele tem que tomar uma decisão. Quando Davi ele é pressionado a tomar a sua decisão, ele toma. Mas lembrem de uma coisa, Davi ficou 16 meses exilado. Por 16 meses, Davi ele esteve na terra dos filisteus. E nós, irmãos, por quanto tempo nós nos mantemos exilados sem saber, sem procurar saber qual é a vontade de Deus?
Então, que, acima de tudo, nós possamos nos ajoelhar, orar e sempre pedir orientação e a vontade de Deus para todos os passos que tomaremos. É importante sempre, né, como Davi nesse momento esqueceu, lembrar as nossas mentes, as nossas almas, como nós aprendemos, mente piedosa esquece. E Davi naquele momento esqueceu. Mas é sempre bom nós orarmos nas nossas orações, lembrar assim, Deus, que eu possa relembrar todos os dias os feitos maravilhosos que o Senhor fez na minha vida. Para que eu nunca possa pecar contra Ti, para que eu não me volte contra Ti. E acima de tudo, que eu nunca esteja exilado longe de Ti. Todas as canções que nós cantamos nos lembram que devemos estar mais perto do Senhor. E quanto mais perto do Senhor estou, mais longe do medo eu estarei. Que Deus abençoe a todos nós e que essa palavra possa ganhar forma e poder ter lugar em nossos corações. Amém?